Bom dia. Muito bem, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês, nessa última mensagem do ano, sobre esse assunto aqui. Não dependa dos homens. É maravilhoso quando as pessoas, elas acreditam em nós. É maravilhoso porque isso nos faz nos sentirmos importantes, nos sentirmos valiosos. Quem aqui não gosta de receber um elogio do marido, da esposa, dos filhos, do pai, da mãe? Deus, Ele usa sim pessoas para nos motivar, para nos levantar, nos projetar para cima, quando nós estamos nos sentindo para baixo. Mas a chave, eu quero mostrar hoje nessa mensagem para vocês. Primeiro eu quero perguntar para você: você sabe onde está o centro da Bíblia? O centro da Bíblia está o seguinte: o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, com os seus 176 versículos. E o menor salmo da Bíblia é o 117, com apenas 3 versículos. Entre o Salmo 119 e o Salmo 117 está o Salmo 118. Mas isso parece lógico, mas segure que eu vou te mostrar mais uma curiosidade. De Gênesis 1 até o Salmo 118, há exatamente 594 capítulos. E do Salmo 118 até Apocalipse 22, que é o fim da Bíblia, tem exatos 594 capítulos. E se você somar os capítulos entre o Salmo 118 e Gênesis 1, os 594 mais os outros 594, você vai chegar no seguinte número: 1188. E se você pegar esse número e transformar num versículo, você consegue montar este versículo aqui, Salmo 118, 8. E o que está escrito neste Salmo 118, 8? É melhor confiar no Senhor do que depender dos homens. Então essa é a mensagem central, literalmente, da Bíblia. A sua confiança, ela deve estar em Deus. Existe uma diferença entre precisar de pessoas e depender de pessoas. É diferente. Todos nós precisamos uns dos outros. Mas maldito o homem que confia no homem. Significa aquela pessoa que deposita a sua confiança, isto é, a sua esperança nos homens. Então nós estamos aí chegando no final de um ano que não foi fácil, como eu disse há pouco. E se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o que seria de mim, o que seria de você? No fundo, é Deus quem te sustenta. Na verdade, nós somos sustentados por Deus. Se você acha, às vezes, que você consegue as coisas pela sua própria força, pela sua capacidade, pelo seu talento, ou pelas pessoas que estão ao seu redor, é um engano. Toda a nossa fonte de provisão e vida vem de Deus. O problema é que, normalmente, você está tentando obter das pessoas aquilo que só Deus pode te dar. Eis a razão porque tem tantas pessoas frustradas no mundo, porque estão esperando dos homens aquilo que eles não podem lhes dar. Somente Deus pode dar. Seu valor, ele não vem de outra pessoa, vem do seu Criador. E se você confiar nas pessoas, ficará decepcionado, porque o homem pode falhar, Deus não. As pessoas, elas podem decepcionar você e além, elas podem até se virar contra você. Não existe na política o lado de Deus, tipo esquerda e direita, não existe isso. Ao final, você sabia que tanto a esquerda
como a direita vão se voltar contra Deus? Está escrito isso. Então não fique aficionado pela esquerda ou pela direita. Você tem que ser apaixonado por Deus, por Jesus. Ele é o seu Salvador. Então não adianta você querer colocar a sua fé no homem. Nas Escrituras, por exemplo, Pedro era amigo íntimo de Jesus. Não era só um discípulo, ele era, dentre os discípulos, o mais importante. Eles estavam juntos todos os dias, durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus. Mas quando Jesus mais precisou de Pedro, quando ele estava prestes a ser crucificado, Pedro o negou 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. E Jesus, se ele colocasse a sua confiança no homem, ele teria se decepcionado com Pedro. Foi o que não aconteceu. Jesus não se decepcionou com Pedro. Lembra que depois da ressurreição, ele mandou um recado para Pedro, que queria encontrar com ele depois, lá na Galileia, e encontrando Pedro, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes. E nem sequer tocou no assunto lá da negativa. Disse: Pedro, a partir de hoje é você que vai mandar em tudo isso aqui. Pastoreia as minhas ovelhas. Agora, se Jesus tivesse a sua fé firmada nos homens, ele teria dito: nossa, Pedro, mas que papelão, hein, que você fez comigo. Eu confiei em você, segredos, revelações, e você me decepciona dessa forma. Eu nunca mais vou vir a esse mundo para salvar o pecador. Não, Jesus não falou isso. Em momento algum você vai ouvir palavras como essa da boca do nosso Salvador. E se ele também tivesse pensado assim, ele teria perdido o foco, que era a cruz, que era entregar-se voluntariamente para salvar toda a humanidade. Pare de depender de pessoas. O que elas fazem ou que elas deixam de fazer, não determina o valor que você tem. O seu valor não pode ser baseado no que as pessoas pensam sobre você. Essa palavra de hoje, irmãos, é um teste mesmo assim de fidelidade, de integridade, porque o ser humano, ele é muito falho nessa área. Todos nós aqui somos tentados o dia todo a querer aparecer para as outras pessoas como se nós fôssemos alguém. Lembra do coronel que queria falar, estava falando de mentira com o presidente? Essa é a característica normal do ser humano. Não precisa disso. Você só precisa agradar 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Basicamente, é isso que você precisa agradar, não mais do que isso. Porque Deus, Ele soprou vida dentro de você. Ele te coroou com graça e favor. Então, pare de esperar que as pessoas aprovem você e comece a buscar a aprovação de Deus. E comece a ler, procurar onde é que está escrito na Bíblia que Deus diz a seu respeito. As pessoas podem até não fazer você sentir especial, mas você pode sentir especial quando Deus, Ele falar com você. Quando você também declarar a autoafirmação de que eu sou filho amado, sou querido, eu sou um filho do Deus Altíssimo, eu sou único, eu sou obra-prima da criação de Deus. Você é obra-prima da criação de Deus. Quando você contempla a natureza, é algo maravilhoso, sim ou não? Você é mais bonito que a natureza. Você é mais importante para Deus do que os pássaros do céu, do que os lírios do campo, do que as montanhas, do que as águas. Porque Deus deu apenas a mim e a você o dom de governar. Os seus relacionamentos serão melhores a partir do momento que você começar a se autovalidar. Amém? Quando você começar a se autovalidar, quando você começar a dar valor em você mesmo, quando você começar a achar suas virtudes, seu potencial, seus dons e os seus talentos, porque isso vai fazer você não mais ter que depender do elogio dos outros, da aprovação dos outros, do sustento dos outros. Isso é um fardo pesado para os outros carregarem. Então, quero dizer para você
que você precisa se autovalidar, porque você não pode sobrecarregar as pessoas que moram com você. Se todo mundo que mora na sua casa, quando chega cansado do trabalho, tem que dedicar 1 hora exclusivamente para você, só para te levantar, seria uma coisa muito injusta com essa pessoa que trabalhou o dia inteiro, ela precisa descansar. Então você não pode ficar dependendo dessas pessoas para você se manter motivado. Você não pode colocar esse ônus às costas de ninguém. Não coloque essa pressão sobre os seus familiares. Aprenda a receber valor, autoestima, consideração da parte do seu Criador. Afinal de contas, é por isso que nós temos um Salvador. É por isso que nós precisamos fazer um acordo conosco mesmos, de que nós não podemos mais basear a nossa felicidade, a nossa alegria, nossas expectativas, a nossa esperança, o nosso futuro nas mãos dos homens. Nós estamos aí para começar um ano novo. Esse ano de 2025 é um ano onde Deus, Ele mais uma vez vai cuidar de você, Ele vai sustentar você, e Ele o faz através de pessoas. Então, quando alguém está ajudando você, não sei se você consegue enxergar isso, eu consigo enxergar além daquela pessoa, como se a minha visão passasse por dentro dela e enxergasse Deus usando aquela pessoa para me abençoar. Visão além do alcance, é você enxergar Deus em tudo, é você agradecer a Deus por tudo, porque Deus, tudo que Ele vai fazer por você, Ele vai fazer através de pessoas. Pessoas são importantes, porque as pessoas são instrumentos nas mãos de Deus, mas lembre-se que a nossa luta, por um lado, ela não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Você também não tem que se levantar contra pessoas, porque a sua luta não é contra carne e sangue. Nós temos que ter uma visão espiritual da vida, e não olharmos apenas o aqui e agora, o material, o carnal. Procure enxergar sempre além do natural. Uma palavra para isso é sobrenatural. Amém? Por isso que o crente, ele tem que viver no sobrenatural, porque é no sobrenatural que ele vai entender os propósitos e desígnios de Deus. Se você for tentar levar a vida só no natural, no aqui e agora, 2 mais 2 é igual a 4, você vai estar sempre dependendo do homem, e estar sempre ali precisando da sua afirmação. Jesus, por exemplo, ele tinha todo tipo de pessoa ao lado dele, prós e contra, mais contra. Jesus tinha, por exemplo, políticos, líderes religiosos, haters, críticos, todos tentando desacreditá-lo, todos tentando fazê-lo desistir, se sentir inferior. Ele poderia ter mordido a isca, entendeu? E desistido, porque o que Jesus passou não foi fácil, gente. O que Jesus passou, a dureza que ele teve que enfrentar, os fariseus, os críticos, o próprio mundo espiritual, a pressão daqueles 40 dias no deserto, foi uma prova literalmente de fogo. Agora, eu não vejo Jesus reclamando em momento algum da pressão, das críticas, das dificuldades, nada disso. Mestre, os discípulos reclamavam e ele confortava os discípulos quando estes passavam por situações semelhantes. Jesus, por exemplo, ele sabia que a sua aprovação não vinha das pessoas, mas vinha do Pai, daquele que o chamou, daquele que o enviou. Ele disse isso abertamente lá em João, no capítulo 5, tá? Lá em João capítulo 5, diz assim, João não, 2 Coríntios, é por isso, é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 3, 4 e 5. Então, nós sabemos que o Criador do universo, Ele habita em nós, Ele soprou
vida dentro de nós. Ele plantou uma semente de grandeza dentro de nós. Ele nos equipou, nos ungiu, portanto, nós não precisamos da aprovação dos homens. Nós já temos o suficiente para podermos desempenhar qualquer papel, qualquer tarefa que Deus colocar em nossas mãos aqui nesse mundo. Amém, irmãos? Quando disse Jesus: agora vão por todo o mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, imponham as mãos sobre os enfermos, usem o meu nome, porque tudo que vocês fizerem, eu vou dar para vocês condições de vocês realizarem. Então ali foi dada a ordem. E quando Deus, Ele levanta o seu exército não precisa ficar preocupado com o fornecimento de armamento, de munição, de equipamento, nada disso. Quando Deus envia você, Ele já envia com você tudo o que você precisa para desempenhar a missão. Então, se Deus te der vida, que Deus vai dar em 2025, juntamente com a missão, Ele já vai dar todo o suprimento, de forma que você possa suportar todas as pressões. O que eu estou dizendo é: não dependa dos homens. Se alguém não está lhe dando aquilo que você espera, se alguém não está validando você, você mesmo pode se autovalidar. Eu sempre cito esse exemplo para vocês aqui, que é o caso de Davi. Seu pai não acreditava nele, muito menos seus irmãos, o rei Saul, nem Israel. Ele foi chamado por Deus e disse para si mesmo: Deus, o Senhor me levantou hoje para salvar o meu povo. Então, com a força que há em mim, eu vou derrotar Golias. Ele não ficou esperando ninguém chegar para Davi e dizer: ô Davi, boa, estou contigo até o fim. Não. Ô Davi, estamos juntos. Não teve ninguém para levantar a mão para ele para falar isso. Mas ele disse para si mesmo: eu posso, porque Deus está comigo. Olha só, você não precisa de o elogio, nem o aplauso das pessoas para servir a Deus. Você só precisa ter uma convicção de que você está fazendo a vontade dEle. O aplauso mais importante que você pode receber é o de Deus. Eu particularmente, creio que também você, eu prefiro o aplauso de Deus do que o aplauso dos homens. Olha o que diz outro texto bíblico aqui: não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. Deus sabe onde estão todas as oportunidades. Deus sabe onde estão todas as conexões. Deus sabe onde estão todos os seus leads. Ele pode fazer as coisas acontecer para você, sem que você tenha que convencer ninguém a gostar de você para poder te abençoar. Porque a sua provisão, repito, vem de Deus. E se aquelas pessoas não querem ser seus amigos, o problema é delas. Estão perdendo um grande amigo, né? E assim o Senhor, Ele quer reforçar a sua identidade hoje. Ele quer reforçar essa característica divina que Ele plantou dentro de você, de que você é especial. Então, faça um favor para si mesmo, siga em frente, permanece firme, cumpre a missão para a qual Deus te designou. Deus tem conexões divinas, pessoas que Ele já alinhou para entrar no seu caminho agora, em janeiro desse ano de 25. Às vezes, a razão pela qual as pessoas não nos dão aquilo que nós precisamos é simplesmente pelo fato que elas não têm para dar. Elas não têm aquilo que nós estamos esperando delas. Então, por isso que você precisa confiar somente em Deus, porque este sim tem tudo aquilo que você precisa. E se você está tentando tirar alguma coisa de uma pessoa que não tem o que dar para você, é mais provável que você se frustre com aquela pessoa, porque você vai se desgastar com ela e você não vai obter dela o que você está esperando. Então, por que você não desiste de depender dos homens e começa a depender de Deus hoje? Aí facilita demais o mundo para você. Aí as coisas vão ficar tudo mais simples, sem complicação alguma. Aqui está a chave: Deus, Ele tem tudo o que você precisa para viver. Então, você precisa procurar descobrir de que Deus gosta,
que Deus gosta? Deus gosta quando você dá a Ele todo o crédito, sim ou não? Deus gosta disso. Deus gosta quando você o coloca em primeiro lugar na sua vida. Deus gosta disso. Deus gosta também quando você pede. Sabia disso? Deus gosta quando você pede. Deus, na verdade, se realiza quando um filho dele chega diante dele e pede. Porque o diabo fica no seu ouvido dizendo: não pede isso para Deus não, Deus está muito ocupado, Ele nunca vai te dar. Mas não, a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. A maneira como você se relaciona com Deus é para pedir. Pedir. Porque essa foi a forma como Deus, Ele inventou. Deus, Ele criou dessa maneira. Então a gente tem que fazer da forma como Deus colocou. Então toda vez que você pede algo para Deus, você está reconhecendo que Ele é Deus. Porque se Ele não fosse, você não teria pedido. Se você pediu para Ele, é porque você crê nele. Então a maneira como você prova que realmente depende de Deus, quando você pede para Deus. Eu já vi irmãos dizendo assim: eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Que bobagem, que bobagem. Está perdendo a bênção, está perdendo a bênção, porque na Bíblia não fala isso. Quem foi que te disse isso? A Bíblia fala: porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate na porta, a porta se abre. É assim que está escrito. Foi Deus quem designou essa maneira, para que você pudesse se relacionar com Ele. Então a chave é: Deus tem tudo. Se você aprender esse princípio de não depender de pessoas, mas de ir até Ele, então você nunca viverá estressado, porque alguém não está lhe dando aquilo que você queria. Amém, irmãos? Então é assim que você vive, é assim que você trabalha, é assim que você desempenha aquilo que Deus coloca na sua mão. Lembrando que você é da criação de Deus, o que Deus fez com mais capricho, o que Deus fez da maneira mais amorosa, de uma forma maravilhosamente maravilhosa, né? Redundância aqui, o Senhor me criou. É isso que você precisa entender, tá? Deus, Ele não traçou um plano na sua vida e disse assim: então tá bom, agora tudo depende se as outras pessoas elas vão fazer o certo, se as outras pessoas vão te encorajar, se as outras pessoas elas vão te satisfazer seus desejos e pedidos. Não, Deus colocou tudo o que você precisa ao seu alcance. Na minha vida de oração, Deus fala comigo todos os dias. Tudo o que eu peço para Deus, Deus já me deu. Tudo. Antes de eu abrir a boca para pedir, Ele já me deu. O que eu preciso agora é pedir para Deus: Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver aquilo que o Senhor já me deu. Porque Deus já te deu, mas você não enxerga, você não percebe, você não se toca, você não vê. Me lembro uma vez, quando o profeta Eliseu estava cercado pelos inimigos, o seu moço, Geazi, foi lá fora, e ele viu os inimigos todos cercando o arraial. Ele voltou desesperado para a tenda e disse: meu Senhor, estamos perdidos, os inimigos chegaram e nos cercaram completamente. Eliseu orou a Deus e falou: Senhor, abra os olhos desse jovem, para que ele possa ver que maior é os que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. Volta lá fora e olha para as montanhas. O jovem saiu, quando ele olhou para as montanhas, ele viu todas as montanhas tomadas de carros e cavalos de fogo. E aí ele percebeu de que quem estava com eles era muito maior do que aqueles que estavam vindo agora. Só que os seus olhos só se abriram quando alguém orou. A mulher viúva da botija de azeite, a solução para os seus problemas financeiros estava na casa dela, em cima da mesa, que era a botija de azeite, mas ela não enxergava, até o momento em que os seus olhos se abriram e ela viu. Mas já estava dentro da casa dela, a resposta já estava lá. Por isso eu afirmo para você:
aquilo que você está pedindo para Deus está lá dentro da sua casa. Está ao alcance da sua mão. Você só precisa abrir os seus olhos. Jesus perguntou para os discípulos: ei, vocês aí estão achando que ainda vai demorar a colheita? Não, não vai. Levanta os olhos e vejam que os campos já branquejam para a ceifa. Pegou essa ideia? Pegou a ideia? Então quando você for orar, lembra dessa palavra: Deus, me ajuda a ver o que o Senhor já me deu. Porque aí você vai ter os seus olhos espirituais abertos, e você vai então encontrar tudo. Porque tudo Deus já te deu. Deus já te deu tudo. Disse Jesus lá na cruz: está consumado. Você sabia que num relacionamento conjugal, marido e mulher não podem dar 100% do que tem para o seu companheiro? Estudos afirmam que somente 80%, assim na melhor das hipóteses, você só consegue dar 80% do que você tem para o seu cônjuge. Eis a razão pela qual muitos casais se separam. É porque abandonam 80% de coisas boas por conta de 20% daquilo que não agrada. A dificuldade maior é que se a pessoa termina um relacionamento e entra em outro relacionamento, vai ser a mesma coisa. A outra pessoa não vai poder dar 100% do que ela espera, só vai poder dar 80% na melhor das hipóteses, como eu falei aqui. Porque tem gente que não chega nem a 20%. E aí você abre mão de um relacionamento por causa daquilo que a outra pessoa nem poderia te dar, porque você colocou a sua confiança, a sua aliança por conta daquilo. Você não vai conseguir nunca. Você precisa colocar toda a sua confiança em Deus. Quando eu comecei a ministrar, há muitos anos atrás, administrar, dirigir igreja, eu tinha muita dificuldade. Eu tive que aprender, a duras penas, de que o Deus que chama é o mesmo que capacita. Se Deus ele aponta uma direção e você segue, creia que Ele vai providenciar o recurso. Não precisa ficar desesperado, não precisa ficar preocupado. Deus está na frente. A boa mão de Deus está sobre essa igreja, por exemplo. O Senhor tem nos dado provas e mais provas, inequívocas, que Ele está com a gente. Então, irmãos, o que eu espero para 2025? Eu espero o melhor de Deus. Eu espero coisas boas. Eu espero colheita. Tá? Eu espero, porque nós temos semeado uma espécie de semente nos últimos 2 anos, que essas sementes, elas vão frutificando. Já estão frutificando. E vão continuar a fazer isso. Eu estou acostumado com isso. Há 30 anos da minha vida, eu estou à frente da obra de Deus. Eu posso afirmar para os irmãos aqui, que eu tenho certeza e muita paz no meu coração, que tudo aquilo que Deus, Ele tem preparado para essa igreja, já deu. Já deu. É uma questão de tempo. É uma questão de oportunidade. É uma questão de timing de Deus, só isso. Mas nem passa pela minha cabeça pensar que Deus não vai responder uma oração que nós fazemos em prol da obra, de ganhar almas para Jesus, de levarmos pessoas ao arrependimento, de trazermos pessoas de longe para perto de Deus. Não. Porque a nossa confiança está firmada nele. Porque o Senhor é o Senhor dessa obra. E você que está aqui com a gente, você que está chegando agora, eu quero dizer para você que Deus, Ele tem planos maravilhosos na sua vida também. Tá? Para você poder experimentar nesses próximos anos, de você poder viver, aprender, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para os seus filhos, vai se cumprir. Só você precisa de uma coisa, se posicionar. Só precisa de uma coisa, se posicionar. Você não precisa fazer nada, você só precisa se posicionar. Alguém uma certa vez perguntou: pastor, qual que é o segredo? A criação dos seus filhos. Porque eu considero que eu e minha esposa somos muito bem-sucedidos na criação dos nossos filhos, pelo fato de todos eles amarem Jesus, basicamente. A pessoa me perguntou, e na hora, a resposta que eu dei de pronto para ela foi o seguinte: isso não é mérito meu,
nem nosso, isso é favor de Deus. Isso é favor de Deus. Nós, eu confesso, isso não é demagogia não, viu, irmãos? É verdade. Se eu olhava, eu não fui um bom pai para os meus filhos. Não fui. Mas Deus me via tão dedicado à obra dele, eu e minha esposa, que Deus cuidou dos nossos filhos para nós. Deus guardou os nossos filhos de todo perigo, porque nós estávamos empenhados em fazer a vontade dele. Eu quero encerrar minha fala com você nessa manhã, dizendo o seguinte: muita gente não tem revelação do que eu vou falar aqui agora. Muita gente não sabe o que significa igreja. Acha que igreja é um lugar para frequentar. Não, igreja não é lugar onde você vai. Você é a igreja. Você precisa colocar a igreja como centro da sua vida. Porque a única coisa que Deus tem aqui nessa terra, porque o mundo jaz no maligno, é a sua noiva, é a igreja. Então, tudo que você faz, colocando a igreja, a obra, a missão, em primeiro lugar, Deus ele vai cuidar da tua vida. Ele vai cuidar dos seus filhos, ele vai providenciar o seu recurso de manutenção. Deus vai cuidar de tudo quando você se dedicar à obra dele. Mas tem muito crente que até hoje não tem revelação do que é o reino, não tem revelação do que é a igreja, e também não tem revelação do que é a palavra. Quando você tiver revelação acerca desses 3 pontos, do amor de Deus na sua palavra, da igreja, do reino de Deus, você vai perceber que não é aquele bicho de 7 cabeças como muita gente imagina. É simples. Disse Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Disse Deus lá nos 10 mandamentos. Número 1: não terás outros deuses diante de mim, ou antes de mim. Eu sou o primeiro. Ele é o alfa, ele é o ômega, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nesse ano de 25, eu quero que você renove o seu compromisso com a igreja, porque fazendo isso, vem um pacote de bênçãos de Deus dos céus, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho, tudo isso mais. Amém, irmãos? É com essa fé que eu quero dizer para você, como última mensagem desse ano de 2024, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou às pessoas de carne e osso, então somos os mais infelizes de todos os homens. Agora, se a sua fé está firmada nele, e se a sua confiança está totalmente nele, você pode enfrentar qualquer vale, porque o Senhor estará contigo por onde quer que você vá. Então, se você continuar buscando a aprovação dos homens, você vai ter um ano difícil em 25. Agora, se você determinar buscar somente a aprovação de Deus, você vai ter um ano fácil em 2025. E se você crê e recebe essa palavra, eu creio e declaro que 2025 será um ano de portas abertas na sua vida, e que você vai viver e comer o melhor desta terra. Se você crê, diga amém aí onde você está. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te proteja.